Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, começando Estilo TPM, um espaço para a gente falar sobre moda, comportamento e identidade. E hoje a gente vai falar sobre finais, não finais, mas sim transformações. Eu sou Cássia Garcia, sou consultora de imagem e estilo, mentora de consultoras, docente de moda e host do TPM. Oi, eu sou a Mayara Marques, formada em Relações Públicas e dona de uma loja que leva meu nome, já há 8 anos empreendendo aí com moda feminina. E hoje o nosso papo vai ser sobre propósito, memórias, né? Com certeza. E vai ser especial, tanto que só tem nós duas hoje na bancada. Você quer começar? Olha, confesso que dá um nervosinho, né, gente? Quando a gente começa e quando a gente termina. Esse programa hoje tem um tom de despedida. É a minha última gravação aqui, junto com Cássia, nessa bancada maravilhosa, com os meninos aqui no estúdio. Eu confesso, tava tranquila, mas agora me deu um friozinho na barriga. Mais um programa pra gente falar de finais, mas que também simbolizam recomeços, né, Cássia? Sim, com certeza. E a ideia é a gente realmente dar uma pincelada e são 6 meses, né, numa jornada maravilhosa, de programas muito intensos e de questões que borbulharam na nossa cabeça, né? Sim, com certeza. Muito intensos e o quanto que a gente absorveu tudo isso e quanto cada convidada que sentou aqui com a gente na bancada foi especial e muito pensada, muito a bem dedo, escolhida. Para trazer um conteúdo que fosse transformar mesmo, que acho que esse sempre foi o nosso objetivo, né? Levar a transformação de vida através do que a gente veste. Com certeza, né? A pergunta, né? A gente até para discutir a pauta desse programa, levantou a bola, né? Por que a gente usa o que a gente usa? O que a roupa, né? A moda, como ferramenta de comunicação, assim, não somente o nosso trabalho faz a gente entender isso, né? Mas com tudo que a gente ouviu aqui, como que isso se ressignificou? Sim, né? com certeza. Gente. O quanto que a gente veste, né? Fez parte da jornada de cada uma, mas de uma forma muito indireta, né? Umas que entenderam o que elas tinham que se conectar com a moda para poder ser representada, outras que vivem isso desde criança e que sempre se identificaram com isso e ao longo da vida foram trazendo isso, né, para a identidade e pra gente também. Eu acho que todos esses episódios fizeram a gente também, por que a gente se veste de nós mesmas, refletir, eu acho que aprofundar também as nossas escolhas, né? E eu acho também que desde o primeiro episódio até esse, a gente mudou também a nossa forma de se expressar, né? Eu vejo assim, né, estando com a loja, levo, né, como um slogan, né, você linda vestida de si, e trabalhando aqui, ouvindo tantas mulheres, eu entendo que a gente usa o que a gente usa por uma questão de comunicação, de expressão, e são escolhas diárias. Sim. E muitas vezes não só diárias, porque durante um dia todo a gente tem que se posicionar e se portar de tantas maneiras, e mesmo às vezes sem escolher, a gente também está escolhendo algum posicionamento, alguma, né, forma de se ver. Muitas vezes quando a gente tô vindo de um probleminha de saúde que me deixou sem usar maquiagem, sem querer ficar com muita vontade de escolher minhas roupas, meus acessórios, e isso também impactou tanto no meu dia a dia, né? Impacta tanto não só na forma como os outros me percebem, mas como eu me percebo, né? Total. Então, eu acho que para mim só reforçou essa questão de como é realmente uma ferramenta tanto que impulsiona, quanto que também pode te paralisar em alguns momentos. E não tá nem um pouco ligada, né, a questão da futilidade, né? Não. E sim intrínseca em todos os detalhes do nosso dia a dia. Exatamente. Bater nessa tecla, né, da futilidade, porque a moda ainda, eu tava conversando ontem sobre isso, sobre questão de faculdade e tudo mais, né, e o quanto a moda, até hoje, assim, a gente já tem muita abertura, né, já conquistamos um espaço muito bom aí, mas o quanto a moda ainda é vista como futilidade e o quanto as pessoas têm que virar a chave para ver o quanto ela é expressão, o quanto ela
faz a gente se comunicar para o mundo mesmo, né? E independente do momento que a gente tá vivendo, por exemplo, você deu, né, a exemplo de, teve dia que eu não tava afim, né? E olha a importância da gente se conhecer ali para saber nos ouvir, né, o nosso corpo, ver que a gente não tá bem e mesmo assim escolher uma roupa que possa te representar, mas que ao mesmo tempo te abrace, né, que te deixe confortável. Olha a importância de não é só um pedaço de tecido que vai cobrir o corpo, né, a gente conseguir enxergar a roupa, a moda muito além disso, né, que ela abraça os nossos momentos, não só o que a gente quer comunicar, mas o que nós estamos sentindo, né, naquela hora. Eu acho que, e aí, né, eu vou fazer um gancho aqui sobre, né, quando a gente teve a decisão, né, de tocar o projeto do Estilo TPM, quando eu entrei de cabeça nessa com você, eu acho que o objetivo de ter um podcast e a gente ter uma mesa para falar sobre isso é justamente levar essa mensagem para as mulheres, né, para as pessoas, de que realmente, para que ele abrace, que ele é uma ferramenta que te conforta, né, desse exemplo mesmo, né, que não tava muito legal esses dias, tive um casamento, consegui fazer uma produção, tive que dar uma engabelada ali, colocar um óculos escuro, mas como também as pessoas, mesmo estando mais abatidinha, perceberam, falaram, nossa, reagiu, o famoso, né, botão cropped reagiu, não estava de cropped, mas, então isso de certa forma reverberou num carinho, sim, né? Com certeza. E aí a gente tem a oportunidade de falar disso numa mesa em diferentes perspectivas, né? Com mulheres de diferentes perfis, com diferentes rotinas. Pra mim foi um prato cheio, assim, foi muito rico. Sim, muito. E essa que você falou da questão, né, das pessoas, né, perceberem, né, essa mudança de estado de espírito, né, é muito legal também quando a roupa te representa e as pessoas conseguem te perceber isso. Falando do mesmo evento que a gente estava, né, a roupa que eu usei no site que tem uma modelo usando a roupa, e aí eu postei a foto e tal no meu Instagram, e aí uma pessoa comentou, nossa, você deveria ser embaixadora oficial desse vestido, porque você ficou maravilhosa nele. E a menina que tá no site não conseguiu mostrar todo o poder dele, né? Então, olha a importância da gente também saber fazer essas escolhas que vão representar a gente de fato e que vão fazer a gente se vestir de si mesmo, né? Acho que quando a gente vem do... Por que a gente usa o que a gente usa? Acho que é uma frase com muitas camadas e Sim. que a gente poderia ficar horas, talvez, falando sobre isso, né? De várias questões, sobre sentimentos, sobre representatividade, sobre momentos, sobre estratégia também, né? A roupa, ela vem como elemento de estratégia pra gente passar o que a gente quer que as pessoas percebam da gente, né? Eu acho que quando, né, a gente fala das camadas, eu não gosto de linkar a questão, a perda de tempo, mas eu acho que e pra nós é muito gostoso discutir isso, porque a gente trabalha nesse meio, mas realmente levar esses pontos para pessoas, dizer que isso não é uma perda de tempo, e sim pensar nisso, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença na hora da gente, né? Isso, enfim, realmente se representar e estar ali, né, mostrada, né, se mostrando, Sim, vamos dizer assim. Fora também trazer a questão, né, que eu acho que sempre foi um dos pontos chaves aqui, né, do que a gente gostaria de trabalhar desde o começo, é a questão, o quanto, né, a moda, o se conhecer, né, um eterno ciclo ali, otimiza o nosso tempo, facilita o nosso tempo, né? Na hora de você ir comprar uma roupa, por exemplo, né? Você não fica com aquela dúvida, ai meu Deus, você sabe o que vai funcionar para você em questão de modelagem, em questão de tecido, cor, estampa, estilo, enfim. Então, reverbera em muitos quesitos da nossa vida, né? E era isso que acho que o ponto-chave, assim, sempre do Estilo TPM foi esse. Desmistificar esse universo da moda e mostrar o quanto ela é para todo mundo e o quanto ela transforma vidas, né? Eu tenho batido muito na tecla na loja, né, sobre a assertividade das compras, a pontualidade, o autoconhecimento como uma ferramenta na hora de te ajudar a fazer as escolhas certas, né? A gente tá vivendo, né, na era do excesso do consumo, a gente mesmo, e no geral, minhas clientes, né, a gente gosta muito. Então, a gente às vezes acaba metendo um pouco os pés pelas mãos, é uma delícia mesmo, isso tá relacionado a questões de autoestima, mas também como as profundezas desses fundamentos da moda
nos auxiliam a fazer essas escolhas mais certas, né? Uhum. E a trabalhar isso com menos dor no dia a dia, que muitas vezes está ligado, né, a questões de autoestima, frágil, né, e tal. E eu acho que num dos programas que a gente teve aqui, qual eu me lembro, eu acho que nas nossas discussões sobre os programas do carnaval. Sim. Sobre como a gente queria trazer, né, essa questão artística da moda, né? Como uma ferramenta de expressão. E eu lembro que ficou muito na minha cabeça essa mensagem, assim, que a gente discutiu na pauta. Eu nem sei exatamente se durante, né, as entrevistas a gente conseguiu exprimir, porque o papo sempre toma sempre desvia um pouquinho, mas é uma conversa, né? Que é conversa normal mesmo, né? Acaba desviando. Mas eu lembro que a gente falava muito dessa questão que o carnaval era como se fosse um momento, assim, de... que a gente tinha licença poética, uma liberdade para se expressar. Para poder se expressar, se vestir, ou usar, né? Muitas vezes o que a pessoa jamais faria no dia a dia normal, comum, né? Mas, óbvio que o carnaval, né? É algo super exagerado e tudo mais over, mas... essa liberdade, né, de representatividade, de se representar, né, com algo, a gente pode trazer para a nossa vida, né? Era um dos pontos que a gente queria bater na tecla também, que é super interessante. Eu acho também que o primeiro, na verdade, oficial foi com a gente, né? Mas com convidadas foi o da Ju também. Foi. A Ju Peloja, o quanto ela trouxe ali a questão do trabalho, né, como influenciadora, com moda também, e deu esse norte para as pessoas, né, eu gosto muito do jeito da Ju, que é bem verdadeira, né. Preto e branco, sem de filtros, falar, né, sem filtros de foi um episódio que eu gostei bastante, assim, dela ter compartilhado a história dela, né? O quanto o universo da maquiagem ali, e representa ela, né? E ela fala muito também da liberdade. Eu acho que eu cheguei a questionar ela ali numa das perguntas, o que ela achava, né? Porque ela, aqui na cidade, a gente sabe que ela é uma referência, né? De vestir coisas mais exóticas, vamos falar assim, né? Ao olhar da sociedade. Mas o que ela, né, achava disso, né? E dela trazer essa questão da segurança, de entender o que a representa, né? E o quanto ela é vista como uma mulher autêntica, né? Por esses movimentos que ela faz, né? E uma das coisas, assim, também que mais me marcou nessa trajetória, não só, acho que cada convidada deixou, né, um pontinho, uma marquinha, assim, na gente. Mas acho que todas, o que eu consigo entender, né, de ponto comum, todas, de certa forma, em sua maioria, né, empreendendo, todas se virando, procurando jeitos, né, de se virar, de conseguir equilibrar todos os pratinhos. Sim. E tratando com a gente, né, a moda como uma ferramenta que talvez que para algumas, se não tivesse uma coisa tão gritante, assim, não fosse um quesito tão gritante, mas eu acho que depois do nosso papo aqui, a pulguinha ficou mais forte, assim, na traseira. A gente plantou uma sementinha e acho que elas puderam perceber que, de fato, isso, se elas apelarem, né, entenderem um pouquinho mais esse lado, pode ter um outro curso aí, as coisas, né? Com certeza. E reforçar cada vez mais o universo de marca de cada uma, né? Com certeza. Nessa questão. Quanto a... Eu sempre falo, assim, dentro... As trajetórias se entrelaçaram, né? Assim, com as marcas pessoais de cada uma, exatamente. Né? O quanto a gente trabalhar nossa imagem, trazer a moda como uma ferramenta mesmo ali de expressão do nosso universo, é um ativo para o nosso negócio, né? Isso faz parte do profissional, vamos dizer assim, da vida, e faz uma baita de uma diferença em como a gente é percebido e o quanto a gente pode vender, né? Eu brinco que a nossa imagem é um pitch de venda. Sim. Né? E aí, nesse pitch de venda, a gente não tem os 30 segundos para falar, mas a nossa imagem vai falar em 7. É só aquela impressão, né? Então, ali a gente já tá com meio caminho andado.
né? O nosso programa também foi o primeiro e eu acho que foi um dos campeões de audiência entre nós aqui, Sim, não foi? Acho que a galera tava realmente curiosa, né, em saber como a gente debatia esse assunto, como a gente trocava, o que a gente queria propor com esse podcast aqui, né? Isso é uma coisa que deixou a gente bem feliz, porque a gente ficava de olho ali, né, nas métricas e... A gente sempre teve uma constante ali, né, com todos os convidados. O primeiro nosso foi o campeão, realmente. Muito gostoso. E foi um bate-papo super gostoso também, que eu acho que a gente conseguiu também trazer muito da nossa visão, né? Ali a gente teve esse espaço, óbvio que com as convidadas a gente vai dar atenção, né, maior para as convidadas. Mas ali a gente conseguiu ter um espaço de trazer mesmo e... colocar ali, era uma das coisas que a gente pontuava também dentro dos valores do estilo TPM, era trazer muito a nossa visão CPF, né? Sim. Pessoa mesmo e colocar aqui o que a gente achava, o que a gente pensava, porque dentro, profissionalmente falando, a gente tem que ter uma neutralidade, né? Porque a gente lida com pessoas muito diferentes o tempo todo e... Por mais que algo que talvez não faça sentido dentro da minha vida, vai fazer sentido na da minha cliente, né? Então, a gente também tem que ter ser neutra, né? Foi uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu comecei a estudar sobre consultoria. A gente não pode deixar a nossa opinião influenciar em nenhum resultado do nosso trabalho. Mas... aqui a gente pôde expressar muito bem, eu acho, né? A nossa a gente visão. acaba, quando a gente fala, né? Não tem como a gente deixar de ser uma esquina ou outra, porque somos uma só. Coisa só. E conseguir tentar ser, né, imparcial nessas horas, ainda mais quando a gente tá lidando com questões frágeis, né, de mulheres, isso é muito difícil. Mas é muito importante pra deixar o poder de escolha na mão dela, né? Fazer que ela realmente decida o que cabe, enfim, naquela hora ou não, né? E eu acho que uma das coisas também que o espaço permitiu, um dos quadros que foram muito sucesso, o Usa ou Passo, né? Usa ou Passo, foi legal. Foi muito legal, eu acho que foi uma hora também que a gente também sentiu que a gente, pode falar agora. A gente se sentia mais livre também para dar a nossa opinião. E foi bem legal que a gente fez temático, né? E trouxe muitas tendências. Polêmicas. E assim, sempre vai ter, né? Mas é legal também porque a gente, nas pesquisas que eu fazia, né? Eu via muita coisa assim, tipo, antiga que a gente chegou a usar. Eu falava, meu Deus, eu usei isso. Não acredito. Mas faz parte da nossa vida, né? E naquele momento fazia super sentido. Alguém falou isso pra mim um dia desse, que viu uma foto... que tipo assim, de 15 anos atrás, eu falei, não acredito que eu me vestia desse jeito, senhor. Mas a gente achava que tava abalando, A gente achava que tava abalando, exatamente. Tava falando era de roupa de balada, que fazia aquela maquiagem olho azul e preto, com prata, o batom snob, a saia bandagem, a camisa transparente. Clássico. E o colarzão de pedras coladas. Sempre. Eu conversei com uma cliente também sobre uma outra polêmica, gente, a calça skinny, a tão amada calça skinny. Nossa, gente, quanto mais colada. Que já foi, assim, sucesso das coleções. E, gente, hoje a gente não acha nem pra comprar. E quando a gente acha, eu, pelo menos, né, faço a curadoria lá, você fala, gente, eu arrepio, falei, esse negócio pegando em mim. Não. E, poxa, a gente já usou muito. E eu lembro, já foi muito útil com bota. A gente já usou muito por dentro. E quanto mais certinho, sequinho, mais gostoso. Porque daí a bota não ficava, né? Não ficava difícil de vestir. Não ficava sobrando também. Nossa, meu Deus. Quanto mais próximo justa. Joelho. E eu só usava calça skinny, gente. Sim, Tenho pavor. Nem nome jeans eu uso mais hoje. Eu só gosto de calça jeans larga. Calça reta ou pantalona, né? A gente não reta ou acha pantalona. Nossa. É muito engraçado. E aí, assim, né... pontuando o quanto a gente se achava incrível na roupa. Isso que é importante. Ai, Deus, a gente tava se sentindo super bem, mas e que hoje a gente olha e fala, cara, sério que eu fiz isso um dia, né? Igual as sandálias da Lui Lui, os tênis da Riff, aqueles tamancões desconfortáveis. E aqui eu venho com uma polêmica agora, totalmente aleatória, um pouco fora da nossa pauta, mas não sei se a gente vai se sentir assim no futuro sobre o Labubu, gente. Eu vou ter que falar, né? Exatamente. Será que a gente vai se sentir assim? Eu ainda não caí na graça dele. Eu também não. Acho que eu não vou cair. Eu até também porque não. incomoda um pouco esse pendurucalho na bolsa.
Mas, gente, ele é um verdadeiro surto surto coletivo, né? Eu não tenho outra definição. Um surto coletivo. Nossa, é bizarro. Assim, minha opinião, sincerona. Sim, bora, pra isso que a gente A gente tá veio. aqui pra isso, né? Eu acho que, assim, a gente pode falar que traz um ponto criativo pra bolsa, né? Pro visual, enfim. Mas eu acho que reforça mais um visual infantil do que um visual mais criativo, né? Eu acho que Eu concordo. existem maneiras da gente trazer criatividade ali pro visual sem precisar colocar um boneco pendurado na bolsa. Eu concordo, eu acho que esse consumo desenfreado desse bonequinho, até pela falta de utilidade dele, eu acho que ele tá mais ligado a uma questão do pertencimento, a um apego Sim. emocional, até, lógico, né, na representação de uma infantilidade, do que realmente sei lá, um acessório Com fashion certeza. que diz alguma coisa, ou que você tá imerso em alguma tribo, enfim, porque também se tá todo mundo usando, a que tribo que você tá pertencendo, Exatamente. né? Então, eu falo, gente, eu acho que esse é um... E principalmente quando ele surge assim, do nada, e ele explode, eu acho que em algum momento a gente vai sentir uma vergonha alheia desse boneco, gente, então cuidado. Eu ainda sou mais os macaquinhos da Kipling. Então, eu vi esses dias um post, um Labubu da minha época, aí tinha os macaquinhos da Kipling, tinha também o bichinho virtual, falei, gente, né, sim, a gente mas já era chegou. de fácil, criança, né? É. Verdade, bichinho virtual. E o macaquinho O da da Kipling, Kipling. eu acho que é o mais clássico, assim, Tem foi um os exemplo, meus guardados exemplo até mais hoje. clássico também, eu acho que. E fazia parte da marca, né? Eu acho que, sei lá, é um outro conceito. É, Eu defendendo Também. o macaquinho da Kipling. Kipling me contrata. Mas ela fazia parte do universo da marca. Agora o Labubu, ele surgiu do nada, um monstrinho, tipo, sem conexão, vamos dizer assim, sem porquês. Ai, gente, olha, desculpa, os haters do Labubu vão... Não dá. Haters não, né? Os haters vão concordar com a gente. A galera, os fãs do Labubu que vão cancelar a gente. Sorry. Falando agora, né? Teve algum episódio pra você, Mike, que te fez pensar diferente? Depois que a gente gravou? A gente falou do carnaval, né? Que no planejamento, né? A gente queria muito trazer a questão da liberdade poética, né? Da licença poética de expressão e por que não trazer isso pra vida. Mas depois, assim, da gente ter gravado. Olha, a gente, né, conversou sobre tantas coisas, tantas perguntas aqui, e a gente foi misturando as respostas. Acho que eu vou começar contextualizando um pouquinho, até para quem está nos assistindo entender o que significa um pouco esse momento, né? A gente teve lá no final do ano, acho que a primeira ideia partiu minha, né, de atrelar todo o universo Maiara Marques, a causa TPM, que é uma causa que eu continuo apoiando muito, que eu adoro, super endosso. E tendo você como parceira na loja, falei, bom, nada melhor do que Dona Cássia para dividir essa bancada comigo. E o estilo TPM, a ideia de ter um podcast, ele nasceu, né, para realmente a gente levar essa mensagem da moda como ferramenta de comunicação e desmistificar uma série de coisas do nosso universo para as mulheres que estão conosco e que só às vezes tinham a possibilidade de vivenciar, de ouvir isso quando estavam dentro da loja ou numa consultoria com você. E era também um projeto que eu tinha há muito tempo já, tipo, há quase um ano que eu tinha vontade de ter um espaço aqui pra gente falar sobre moda, comportamento e identidade, que é a abertura do programa, né, desmistificar, e aí a Mai veio com a ideia, eu falei assim, nossa, eu estava pensando, ela estava pensando, daí a gente se uniu. Juntou o útil ao agradável pra falar disso, e foi assim, eu lembro muito, né, do calorzinho na barriga, do frisson, das reuniões de pauta, das loucuras que a gente inventou. Sim, nossa, gente, é muita coisa. De como a gente achou que ia deixar a Sandra Lemberg no chinelo. Exatamente. E lógico, assim, né, não foi maravilhoso. Ele realmente, além, né, de todos esses objetivos, ele veio com a missão de trazer mais autoridade, mais confiança, contribuir também para a construção da minha marca pessoal, que não sou somente, né, a Maiara, dona da loja Maiara Marques, mas como que as pessoas podiam ver isso, né? E hoje, quando a gente, né, quando eu penso, né, nessa jornada de todos esses programas intensos, todos eles me marcaram de alguma forma, mas alguns especificamente
lógico que também existe uma relação de amizade, mas o da Claudete, recentemente, Foi muito acho legal. que foi muito bacana, porque acho que me marcou e ficou ecoando na minha cabeça depois, porque a gente é tão próximo e a gente às vezes não sabe, né, o que já se passou na vida jornada, daquela né, da pessoa, qual foi a pessoa. jornada, alguns entremeios e pormenores pelos quais que ela passou, que ela venceu, e fala, nossa, eu só consegui saber de tudo aquilo pelo espaço que eu tive aqui, né? E acho que outro ponto também que sempre ficou muito na minha cabeça e me deixava muito orgulhosa de poder proporcionar esse espaço também para as convidadas é de como elas se sentem honradas, orgulhosas, felizes de estar aqui sendo entrevistadas, de sempre fazer o convite para vir até o Estilo TPM foi um motivo de orgulho, de reconhecimento para elas. Então, foi sempre um ponto que pegou no meu pé, assim, no meu pé no sentido de ficou lá, né? Essa questão Me do chamou a convite atenção. é uma coisa que a gente sente, não é por eu estar no TPM também, né? No TPM normal, vamos falar Na assim. formação principal, né? Com a Marcela e com a Ellen. É algo que a gente vê como assim um marco de vida mesmo delas, né? Independente da posição que elas estão ali profissionalmente falando, se está começando, se está fazendo transição, se já está há muito tempo no negócio, o quanto é um reconhecimento, né? De alguém parar para ouvir a história dela. Então, isso é muito bacana quando a gente... muitas vezes a gente tá tão no automático que a gente esquece da importância do nosso papel aqui dentro, nessa mesa aqui, né? Que vai muito além de uma conversa, né? Que a ideia é gerar uma transformação para quem tá assistindo, mas para quem senta aqui de frente com a gente também gera uma transformação de... Poxa, é um marco na vida dela, a gente tá fazendo ela ser ouvida e muitas vezes fala, cara, essa pessoa precisa ser conhecida, né? Então é ter esse espaço para mostrar, né, a jornada, conhecer o trabalho, compartilhar. O da Clau foi muito rico também, eu não conheci ela assim, né? Não sou próxima igual você é, mas conhecer a jornada dela e falar, cara, olha, mulher assim que a princípio poderia não ter nenhuma perspectiva, né? Ela foi lá e fez e tá fazendo, né? Isso é muito bacana. Então, e às vezes, e fazê-las pensar também sobre isso, que muitas vezes a gente tinha a consciência disso, algumas até sim também que tem rede de apoio maravilhosa, já são mulheres aí empresárias, empreendedoras e também CLT já consagradas, mas que na correria do momento nunca tiveram essa consciência, falou, nossa, eu sou tudo isso mesmo. Falo por mim também, que quando, né, tivemos essa ideia, falou, nossa, será que vale mesmo? Será que eu encaro a bancada? Falei, nossa, então acho que eu vou pagar pra ver mesmo. Eu acho que acho que vai dar certo. Então, acho que esse tipo de reflexão sempre ficou muito pra mim, ecoando antes e depois das gravações dos programas. Sim, esses movimentos são bem bacanas. Pra você, teve alguma outra pessoa além desse? O da Clau, gostei muito, da Ju, foi muito bacana. Em especial pra mim, ter gravado com o Matheus foi muito legal também, que foi assim... Gente, vocês souberem que o negócio foi tipo de última hora. Bastidores, total, vamos abrir pra galera. Abrindo os bastidores, a gente tinha um convidado e por motivos pessoais, contratempos, ele cancelou, tipo assim, à noite. Eu tava de férias. Maiara estava de férias, já viajando, tava em Dubai. E aí ele cancelou e a gravação era no dia seguinte. Eu falei, meu Deus, que eu vou fazer? Né? E aí eu falei, gente... E eu tava viajando também, eu tava em São Paulo no dia. Eu falei, gente, pra onde que eu vou correr? Eu falei, Mai, seguinte... aí eu falei... Tem o Matheus, como a pauta era masculina, eu falei, você não vai dar tempo de fazer outra pauta, convidar outra pessoa. Ou a gente vai e grava com o Matheus, ou senão a gente pula. Dela, não, vai com o Matheus. Não basta ser marido, não tem basta que ser marido. gente. Eu falo que tá no contrato. Tá no contrato essas funções. E aí eu falei pra ele, você topa gravar? E assim, o meu medo era o Matheus falar não, porque ele não tinha essa opção, na verdade. Ele é tímido, ele não gosta, ele trabalha com vídeo, filmagem e tudo mais, mas ele gosta de ficar atrás da câmera. E aí eu falei assim, você topa? Daí ele, bora. Deu, ufa, bora então. E foi um papo assim, super legal, que me surpreendeu, que é algo também que
a gente pôde externalizar um pouco de como a gente pensa com relação à questão de imagem, que tanto eu quanto ele trabalham com isso, né? Então, para mim, foi bem especial ter gravado com ele e ver todo o movimento, mais uma vez, né? Não é só sobre as mulheres em si. A gente fala que o TPM também é um espaço para todo mundo, né? O quanto ele se transformou depois isso dele, que eu ia colocar. O quanto isso dele ter vindo pra cá. Porque um pouco, né, acho que pra galera foi bacana ver, né, como curiosidade mesmo, as conversas que rolam entre vocês dois. Sim. E como isso reverbera, porque a gente tá vendo também a presença do Matheus movimento diferente dele, nas redes exatamente. sociais. Então, acho que de algum jeito teve uma sementinha aí também que fez ele se perceber de um jeito diferente. Sim. Você notou isso, e isso tá acontecendo. Então, assim, eu acompanhei de perto, eu não tava na gravação, mas soube desses bastidores, desses contratempos de agenda. E achei o máximo, estou super incentivando a blogueiragem do seu Matheus Garvin. Quem sabe ver um consultor de imagem, eu estou na campanha, né? Tem meu voto. Né? Tem bastante incentivo. A gente pôs aqui uma pauta, né, de como que o podcast, né, o estilo TPM, influenciou na nossa relação com o vestir. Eu posso falar que, assim, desde que eu comecei o TPM, né, a gente já vai para 3 anos? Acho que é 3 anos que a gente já tá fazendo. Eu mudei muito, assim, eu vejo as minhas fotos e tal. O TPM eu falo que foi uma porta, assim, pra mim, pra eu me conhecer, pra eu poder me reconhecer também aqui, como igual você falou, né? Será que eu dou conta disso? Será que isso é pra mim? Né? Ter esse espaço de fala. E me trouxe muita maturidade também para me expor, porque é algo que ainda é difícil para mim, uma pessoa que é mais reservada. Mas com relação à comunicação mesmo com o vestir, né? Eu acho que me deu mais licença poética para eu poder me vestir de mim mesma. Eu vejo, assim, que tem um marco, assim, sabe? Principalmente aqui no estilo TPM, que é mais sobre moda. Então, me deu, assim, mais liberdade ainda para eu conseguir me expressar. Eu acredito, tem um bordão de uma entrevistada também nossa, a Dona Maria, né, o famoso dono e proprietária de mim mesma. Eu acho que a gente sendo, né, donas do estilo TPM, proprietárias dessa bancada, isso endossa assim e empodera a gente a falar, poxa, eu vou bancar isso mesmo, eu vou usar isso mesmo. Sim. Entender que, de algum jeito, mesmo sendo, talvez em bolhas menores, claramente, mas a gente influencia de certa forma, né? Então, com certeza. O estilo TPM, com certeza, também me influenciou o meu vestir com relação a isso. Nesse aspecto, assim, do empoderamento, e acho que o símbolo também, né, do microfone, ter ali um lugar pra gente falar sobre isso, né, sendo meu, dá uma mexidinha, por mais que a gente não tenha tanta consciência na hora, Sim. mas tanto o ego quanto a consciência também balançam, né? Com certeza. E nesses movimentos, né, eu acho que a gente consegue refinar cada vez mais o nosso olhar, né, com as trocas, assim, com escutar, né, ter essa escuta com as convidadas, da gente, né, poder ousar mais. Eu acho que a gente vai refinando e mudando o nosso olhar, mesmo a gente trabalhando com moda, esse universo da moda, a gente vai enxergando esse universo de uma maneira diferente. Sim. Né? Vai refinando mais, talvez tendo novas perspectivas. Respeitando, né, também outras perspectivas. Eu lembro do programa da Camila Andraus, o posicionamento dela, apesar de já conhecer a Camila fora das câmeras, me impactou muito, porque ao mesmo tempo, muito diferente do meu, mas muito certo, muito seguro, muito confiante, né, do caminho, da trilha que ela tá seguindo. Então, isso, lógico, também que abre também nosso olho, acende algumas anteninhas aí e faz, nossa, então eu vou segurar esse BO também, né, e tudo é uma questão, né, dessa escolha mesmo, de quanto eu tenho coragem de fazer essa escolha e o quanto eu vou bancar essa escolha, né? Com certeza. Então, eu acho que o espaço da mesa do microfone proporcionaram isso também para nós, e foi mais um programa também que eu falei, nossa, foi diferente. Foi bem autêntico, né? Como ela é. E eu acho que, pensando aqui, eu acho que cada
cada vez que a gente saía daqui, né, depois de uma entrevista, eu acho que aflorava mais também a gente para trazer novos temas, né? A princípio a gente já tinha uns em mente, assim, para trabalhar, mas depois de uma conversa ou outra, a gente foi reformulando muita coisa, né? E vendo como que esse universo da moda, ele é vasto. E não é só sobre roupa, e como que a gente pode conversar sobre várias outras coisas, né? A questão, né, o preço emocional das coisas, perspectivas de autoestima, autoconhecimento, relações até com a própria família, de entendimento, né, de cultura. Foi aqui nessa mesa que a gente também foi destrinchando, né? Eu lembro no primeiro programa, uma curiosidade que as pessoas até chegaram a me parar na loja, na rua, para falar, né? Quando eu pontuei, assim, e acho que no geral, né, nas culturas das nossas casas, pela geração que a gente nunca teve ninguém assim que chegou e falou, vou ensinar você a se vestir, né? Então, e como que a gente foi adquirindo isso, né? Por referências, observando eu, no meu caso, né, observando muito a minha avó, brincando e testando muito com as minhas bonecas, a TV também, de certa forma, influenciou, e como que a gente foi montando isso, e mesmo sem ter uma escola ou alguma coisa que ditasse aquela regra da moda, a gente foi construindo um estilo, né? E coisas que também sempre foram muito conversadas aqui, e aí eu tenho certeza, assim, e dentro da loja, né, quando elas foram me perguntar, algumas mulheres nem nunca pararam pra pensar nisso. Né? E falei, gente, sempre foi uma referência assim, né? Como a mãe estava ali, como era a função dela no dia a dia, se a mãe trabalhava fora ou não trabalhava, se tinha mais irmãos. Então, a gente acaba se inspirando, né? Naquele universo que está em torno. Então, com certeza. A moda também tá ali, cultura pura. Nossa, muito. É cultura, história, né? Tipo, não história também, né? História de mundo, mas história... ali, sua, né? E você falou isso, eu lembro da gente conversando, acho que até virou corte essa parte. E me veio assim, eu falei, gente, porque a minha mãe, ela fala, não sei como que eu tenho 2 filhas assim. Porque a minha irmã também é até um pouquinho mais do que eu, assim, em querer se vestir diferente e tal. E a minha mãe é bem, assim, reservada, mais neutrona, sabe? E ela sempre foi assim. E eu lembro que quando eu queria uma coisa diferente ou outra, assim, ela torcia o nariz, sabe? Daí agora me veio assim, da onde surgiu essa visão que eu tenho hoje, né? Porque eu sempre gostei de moda, eu sempre gostei de me vestir de uma forma diferente. Óbvio que não tinha tanta expressão antes. Hoje eu consigo, né, me expressar muito mais. Mas... eu vou parar para depois, para ficar pensando em como que foi se desenvolver meu, né? Então. E como as fases também da nossa vida influenciam. Eu passei por transição de carreira, eu vejo o quanto que quando eu estava como arquiteta... Esse assunto deu pano pra e acho que foi do primeiro também, né? Que a gente conversou. Nossa, o quanto eu, assim, fase adulta da vida, vamos dizer assim, o quanto eu tava totalmente fora de mim ali. E olha como que isso, né, tudo que a gente tá vivendo influencia demais nas escolhas que a gente traz para representar a gente, né? Que não era algo que me realizava, eu não tava super feliz, eu vinha com muitos questionamentos se as minhas escolhas estavam certas, né? Tinha os BOs de trabalho, e isso vai refletindo na nossa imagem, né? E depois que eu consegui... finalizar esse ciclo, né, as coisas mudaram e é tudo muito mais... Isso se aflora do outro jeito, né? Eu também passei por isso. E lembro que a gente virou pauta também, né? A transição de carreira, onde eu trabalhava dentro de uma multinacional, então, obviamente, você vive naquele entorno, né? Com aquela galera que se veste de um determinado jeito, se expressa de um determinado jeito, mas sempre tinha eu falei, eu queria colocar alguma coisinha diferente, e aí eu pontuei sobre a questão da bolsa, né, eu usava uma bolsa totalmente diferente, que não tinha nada a ver com o meu estilo, assim, naquela época, mas que acabou chamando a atenção, e hoje, né, com outro tipo de carreira, empreendendo, aí sim, né, por mais que surjam, né, um outro assunto, né, a gente trabalha assim nos stories, os apelidinhos, principalmente dos maridos. Hoje, no caso, gente, eu tô de Elton John, tá?
Mas toda essa jornada me trouxe também conhecimento para bancar. Eu falei, não, mas estou também expressando, estou feliz e segura, não importa o apelido. Exatamente. Né? Não ter medo, né, do que vão falar. Eu falo isso muito para as minhas clientes. E eu falo não só de casa para fora, ali da calçada, né, pro mundo, mas ali dentro de casa também, porque é onde a gente mais, talvez, se poda, né? Então, de fazer escolhas, às vezes num comentário, Matheus também, Matheus adora apelidar as minhas, tem até aquela bolsa prata, que ele falou, que parece um prédio de não sei da onde. É de Dubai, eu fui lá, eu tenho foto. E aí, a primeira vez que ele usei, ele olhou, nossa, parece um prédio, não sei de onde. Ele foi buscar a foto. Aí tem a calça de astronauta, enfim. E eu fico pensando, nossa, se fosse antes que eu não tivesse tão segura, eu gostei, mas não tô tão segura de vestir aquilo, eu teria trocado de roupa, eu teria deixado a bolsa de lado. E eu escuto muito isso das clientes. Porque meu marido ou minha irmã falou tal coisa dessa roupa, depois eu nunca mais usei, não consegui enxergar essa peça de uma maneira diferente, a não ser ela sendo zoada. E aí ela se bloqueia. E aí eu falo, mas você gosta? Gosto. Você se sente bem? Sim. Então, é sobre isso. Porque dentro de casa mesmo, que é um processo. Que a gente escuta de um jeito diferente, né? Porque às vezes até um filho faz um comentário e fala, gente, mas ela é uma criança, ela não entende nada. Mas dependendo do jeito que aquilo bate, né, na gente, é como aquele outro serzinho, seja criança ou não. Viu, interpretou, né, aquilo que ele viu. Com certeza. Mas agora pro pessoal, porque as pessoas devem estar curiosas. As fofocas. A gente tem também. Né? Como que foi pra você, né? A gente já conversou, já tem essa decisão, já tem um tempo, né, que tá tomada. Como que foi pra você entender que o tempo aqui, né, o ciclo dentro do estilo TPM tava chegando ao fim? Olha, e mais uma vez, né, o assunto estilo TPM, a moda vira também, né, autoconhecimento. Sim. A decisão tá tomada faz um tempinho, a gente demorou um pouquinho pra gravar também por questões de saúde. E lógico, gente, acho que como tudo na vida, e graças a Deus eu tenho a possibilidade de fazer isso, não precisei tomar nenhuma decisão imediata, nem no ímpeto, né, foi uma decisão conversada. Eu acho que depois de toda, né, essa trajetória, todos esses programas, esses ensinamentos e esses resultados também que a gente teve, que foram muito maravilhosos, acho que chegou num ponto pra mim onde eu preciso canalizar a energia no meu projeto principal, que é a minha loja, né? E mais pro final do ano tem outros projetos pessoais vindo. Eu sei que a galera vai falar... Gente, tenho vontade sim de ter um bebê, ele não está a caminho ainda, tá? Calma, gente, é um projeto. Calma, é só um projeto, tá? Mas eu acho que diante de tudo que vem acontecendo na minha vida, como, né, fases. Acho que teve realmente, né, um começo, meio e um fim. Eu acho que pra bancada é o meu final, porque além de ser um projeto muito maravilhoso, né, que eu curto muito, estar aqui com os microfones e fazendo as entrevistas e conversando não é nem um pouco árduo, é uma delícia, a gente conversa, a gente conhece gente, mas os bastidores envolvem outras questões, né, de tempo, de maturidade, de gasto de energia também intelectual, e que acho que na tentativa de fazer perfeito, eu não tava dando conta, sendo bem sincera com vocês. E eu sei que antes feito do que perfeito, mas como, né, o TPM em si, não somente o estilo TPM, mas a causa como um todo, é extremamente nobre, eu sempre senti, agora, né, nos últimos meses, que eu estava deixando a desejar nas divulgações, nos compartilhamentos, nas extrações dos conteúdos. Então, por conta de energia a ser canalizada, tanto em alguns projetos pessoais que agora estão batendo aí na porta, quanto da minha loja, eu senti, e aí conversando com minha super amiga Cássia, que também sabe, né, muito antes de quando esse pensamento começou a surgir,
Me ajudou também a decidir, a optar por esse caminho. E depois de muitas conversas, sei também que as pulguinhas ficaram atiçadas, assim, atrás dela. E ela veio com essa super novidade de levar esse programa adiante, que sempre foi, surgiu de repente, mas foi planejado e criado com muito amor e carinho. E eu acho Sim. que tem, assim... tudo pra dar certo, já deu, na verdade. E aí, agora eu devolvo a pergunta. O que vem pela frente? Como foi, né, esse start de... Poxa, agora eu vou encarar essa bancada sozinha. Sozinha em termos, né, gente? Porque a gente tem bastidores aqui atrás. Sentada aqui na mesa, né? Então. Mas a gente tem um super respaldo aqui por trás, né, Eudes? E assim, e não só, a gente muitas vezes nunca faz, né? Não tem entrevista sozinha, né? Sim. Então sempre tem parceiros. Mas como é que foi pra você esse start? E o que vem por aí? Porque até eu tô curiosa, gente. Bom, quando a gente já vinha conversando, né? E aí, quando você trouxe a decisão final, eu super respeitei. Eu acho que essa é a questão. Se você falou, não estava conseguindo me doar tanto quanto eu gostaria. Eu acho que, assim, óbvio que muita coisa a gente sai da zona de conforto, fura a nossa bolha. Mas a partir do momento que não tá, né, não tá fazendo tão bem, né? Eu acho que... eu não fazendo tão bem, gente, não é de estar triste e tal, né? Mas é a questão de, poxa, eu não tô entregando o meu melhor, né? E isso acaba influenciando, né? E aí, tudo bem, então a gente encerraria, a princípio, o estilo TPM, essa primeira temporada. E aí, conversando, né, aqui em off com a produção, a Marcela veio e falou, Cássia, poxa, é um projeto super legal e eu acho que a gente poderia dar continuidade. O estilo TPM, na verdade, era um projeto que eu tinha muito, tipo assim, acho que mais de um ano, vontade de tirar ele, né, fazer ele acontecer, ter um espaço só pra falar de moda. E ela falou assim, bora continuar? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, aí eu pensei um pouco, falei, será que eu dou conta de fazer isso sozinha? Na hora do vamos ver, sempre dá um... Né? E aí eu falei, daí eu pensei muito, repensei, daí eu falei, poxa, eu acho que talvez o episódio com o Matheus e com a Maria não tenha sido em vão, né? Talvez tenha sido até um test drive ali já. E eu falei, cara, acho que dá. Bora fazer mais uma temporada aí. E o que vamos continuar falando sobre moda, estilo, identidade, como sempre. E pautando muito na questão da nossa imagem, ser muito ativo, que eleva a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Esse vai ser o foco, assim, dessa próxima temporada, com cases, talvez mentorias abertas aqui. Ai, que delícia! Olha, Quem eu estou sabe? muitíssimo orgulhosa. Fico muito feliz de ter o pezinho ali, né? Não só o pezinho, né? Ter participado realmente dessa história, desse nascimento, e vou continuar audiência fiel, seguidora interativa, e sempre vou estar aqui para o que precisarem de mim, para os endossos que quiserem. Mayara Marques sempre vai estar nos looks, né? Afinal, Dona Cássia Garcia também sempre de looks Mayara Marques também. E então tô muito curiosa para ver essa reformulação também do programa. Em breve a gente grava. E para o que precisarem também, estou de volta. Com certeza. O espaço está sempre aberto. Eu acho que o estilo TPM, ele... Porque eu acho que falar de moda, gente, é tão amplo, né? Que eu acho que a gente pode trazer muitas vertentes. Acho que esse vai ser o foco principal, sabe? Trazer moda e comportamento. Basicamente, a pergunta que a gente fez lá no começo, por que a gente veste o que a gente veste? E aí foi que eu falei, nossa, são muitas camadas, né? Então, o foco é esse. Falando aqui, né, dessa nossa temporada, né? Quais aprendizados, né, que você vai levar, Mai, pra fora, né? Que eu falei, não só o estilo TPM, mas o TPM em si, pra mim, eu falo que transformou minha vida de uma maneira, assim, gigante, de poder
tá aqui, ser porta-voz, né? A responsabilidade, né, da gente carregar o selo de ser uma TPMer, né? Mas me fez crescer muito, assim, como pessoa, como profissional. E o que você leva daqui? Ai, olha, acho que sem dúvida, eu acho que o microfone pra mim sempre representou muito uma questão de empoderamento, reconhecimento, então acho que isso eu vou levar no grupo mesmo, com as meninas, com as outras TPMers, a Vanessa destacou, né, uma vez TPM, sempre TPM, então acho que esse é uma coisa, um reconhecimento que fica pra mim sempre, é motivo de orgulho pra mim, se eu sou parada na rua, ou se alguém dentro da loja, ou mesmo das vezes que eu me vi no outdoor, isso eu vou levar sempre, e bato no peito e falo, fui sim, e sou ainda, porque continuo sendo uma super entusiasta da causa. Ativamente, né, na mesa e tal, mas nos bastidores vai estar sempre e isso, com a gente. Isso é uma coisa que sempre fica tanto vamos dizer assim, aos olhos dos outros, né, acho que essa questão do reconhecimento, mas pra mim também, uma questão sempre que ficou muito, o microfone também sempre me trouxe isso, acho que essa questão do reconhecimento, do empoderamento, de me ver de um jeito diferente, e sei que quando isso acontece comigo, os outros também têm essa mesma interpretação. Sim, com certeza. Então, eu acho que essa é uma das maiores lições, assim, que eu vou tirar desse tempo de microfone. Se eu sentir muita saudade, eu peço arrego para as minhas amigas, mas já vai ter, eu até já vou deixar fazer o merchan aqui da minha outra, da Ana Lu, do Ponto Estratégico, foi a primeira... Mais uma vez, né, o espaço do TPM proveu para mim a chance de eu ser entrevistada pela primeira vez do ponto de vista do negócio. Né? A gente falou, a Ana Lu vem com o Ponto Estratégico, falando bem focado sobre marketing, onde eu e a Bruna, né, a minha social media, a gente faz uma análise sobre as mudanças, enfim, o meu mergulho no Instagram, que como loja, né, a gente teve que fazer. Sim. Então, foi também, eu sentei, eu tava desse lado da bancada, mas também fui questionada de formas diferentes, e pela primeira vez falei, olha, o microfone mais uma vez trazendo pra mim questões que, eu acho que jamais refletiria sobre isso sozinha, só quando tava de frente com alguém que eu parei para pensar. Acho que é muito legal essas reflexões que vêm, né, pra gente quando é entrevistado, né, é diferente, e assim, até como foi o que eu falei agora há pouco, né, da questão da cultural, né, eu falei, gente, como que eu cheguei nisso daqui hoje? Como lá criança, assim, sabe? Que, tipo, eu não tava no meio pra isso, né? Acho que faz a gente se questionar, e quem sabe você não vem como entrevistado. Então. Né? Quem sabe... No estilo TPM. Porque, mais uma vez, são tantos temas, tantas pautas, muito, e dependendo nossa. de um assuntinho, surge tanta coisa. E várias ramificações. Ninguém melhor, eu sei disso, que todos os programas que a gente desenhou, gente, sempre saiu, vocês não sabem a doideira. Nossa, que é isso aqui. Gente, não, se fosse pegar a gente no começo, que a gente tava tão entusiasmado com... eu sempre lembro. Gente, tá bom, sonhar grande dá o mesmo. Isso é importantíssimo. Exatamente. O sucesso só se aí veio Dona Brisa e falou, gente, peraí, bota o pé no chão. Bota o pé no chão, Alô? Vamos fazer uma coisa mais simples. Até porque, gente, né, não tem o orçamento, a estrutura, o tamanho, nem o pique, gente, pra fazer, tudo que... Mas isso também é reflexo, eu acho, né, da sinergia, da sintonia, Sim. do quanto a gente gosta do que a gente faz, Sim, né, do quanto certeza. a gente também queria e quer, né, passar isso pras pessoas. Exatamente, porque... as pessoas acho que talvez o maior propósito do estilo TPM é fazer com que as pessoas sintam o que a gente sente quando a gente tá falando sobre o vestir. Vivam esse universo, né? Exatamente. Acho que esse é o valor maior, assim, porque a gente foi transformada por isso, né? E a gente vê o quanto, assim, tanto dentro da loja, eu com o meu trabalho como com a consultoria, vejo o quanto vidas são transformadas também, né? Então, por que não propagar isso para todo mundo, para as pessoas sentirem esse poder também, né? Se a minha foi, porque não a sua, Exatamente, exatamente. Acho que esse foi o maior propósito. Tem alguma conversa que você acha que vale trazer, continuar? Algum tema que você gostaria de ver por assunto? aqui? Olha, o tema sobre... a gente falou um pouquinho sobre internet, algoritmo, inteligência artificial. Isso
uma coisa... Esse foi muito bacana Foi também. muito legal, assim, acho que tirou a gente de um tema também que tirou total da zona de conforto, que apesar de também tratar sobre moda, mas é um tema muito novo e que Sim. tá em constante mudança. E a gente tem aí, né, eu tenho ouvido muito falar, campanhas de modas feitas por IA, como é que isso, a gente não tem nem ideia como é que isso vai impactar o nosso meio ainda, né? Como é que as Exatamente. pessoas estão usando, né, as ferramentas de IA cada vez mais populares e mais no meio aí da nossa rotina, muito boas por um sentido, mas não tão boas por outros, né? E Sim. causando também fadigas mentais, assim, né, nas pessoas. Então, acho que isso também tem a ver com a questão da moda, tem a ver com a questão do dia a dia, autoconhecimento. Acho que pode ser um tema curioso, assim, para como a gente tá nesse meio, pode ser que a gente tenha mais acessos, mas acho que as pessoas nem imaginam o que tem pela frente. A gente mesmo, né? Não nem mesmo, imagina o que vem pela frente. Cada dia a tem gente uma vê novidade. uma coisa e fala, meu Deus, fica chocada. O quanto facilita também, mas o quanto foi o que você falou, né? É muito bom, tem os dois lados, né? Uhum, Tudo sempre. tem os dois lados, mas é um assunto bem bacana. O episódio com a Sayuri foi muito legal, falando, né, sobre criação de aplicativos para moda e tal. Nossa, isso é bem bacana. Diferente. E acho que, né, eu sei que vai ter continuação, mas a parte da consultoria, enfim, consultoria moda masculina, né? Ah, sim. Eu gostei muito, assim, acho que é um espaço bem... democrático no sentido, é difícil ver por aí, né? Homens falando disso. Achei muito corajoso da parte do Matheus quando ele expôs. Acho que ele se sentiu também seguro em trocar com uma pessoa que ele confia tanto. Mas a gente tinha um outro projeto com uma outra pessoa. Mas acho que se tratando dele, que é uma pessoa conhecida por nós, pelas nossas comunidades, assim, acho que foi muito legal e acho que tem assunto ainda. Também acho. Esse tá numa das pautas, uma dobradinha. Trazer, porque eu acho que é um assunto muito necessário e muito também para nós, mulheres, para as mulheres que têm marido, namorado e levar, assim, prova científica, sabe? Primeiro, porque, né? Tipo, onde você viu isso? A gente tem que tá comprovar aqui, o resultado primeiro, né? Tem que fazer um outro tipo de abordagem com esse público, né? Então, mas porque não se tem conteúdo, né? Sobre, ou se você tem, são conteúdos, assim, muito talvez fora da realidade. Por uma realidade, vamos dizer assim, mais básica mesmo, né? Você vê muito assunto sobre alfaiataria, tipo, um nível assim que não é todo mundo que vai usar. Ou extremamente muito nichados, assim, pessoas que têm posicionamentos muito específicos, talvez muito famosas, e aí acabam, né, apelando para alguma estratégia de imagem muito arriscada, avançada, diferente, né? E às vezes, poxa, dentro de casa mesmo, às vezes tem essas discussões com o Rodrigo, a gente tá caminhando, tá envelhecendo, falei, daqui a pouco é um quarentão, e poxa, o estilo sempre foi mais ou menos o mesmo, né, o jeans, a camiseta, falei, como é que a gente pode misturar e, ao mesmo tempo, ele também se entender, não é que eu tô ficando velha a usar uma roupa diferente. Sim, não é pensamentos que também. A gente mesmo tem ao longo da vida, mas pra mulher isso é mais fácil, a gente é mais jovem, tudo né, a TV, às vezes tudo é trabalhado de um jeito diferente, mas que pro homem não, né, pro homem ele vê isso como realmente aí, assim, aquela mentalidade bem profunda de futilidade, de perda de tempo, e não é isso, né, muitas vezes ele pode também se empoderar e se aprofundar de um outro jeito, sem perder tempo, sem parecer caricato, né, coisa desse tipo. Sim, com certeza, falaremos bastante sobre... E pra gente resumir aqui, né, esses 6 meses juntas, eu não consigo colocar uma palavra também não, que represente, mas eu acho que esses 6 meses foi assim pra se reinventar, talvez, eu acho, né, pra tirar a gente da zona de conforto, porque mesmo fazendo TPM, liderar é diferente, né? A gente no TPM, na versão principal, a Marcela que lidera, né? A gente é mais coadjuvante ali, e isso me tirou muito da zona de conforto, essa responsabilidade, né, jogar essa responsabilidade, mas eu acho que foram 6 meses, assim, de muito crescimento.
Muito, eu também vejo, assim, engraçado, é sempre, parece que faz tempo, mas não faz. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, são 6 meses, então é um tempo Sim. considerável, mas ao mesmo tempo passou tão rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. E eu acho Parece que demorou mais tempo da gente gravar o primeiro, que foram, tipo assim, 2 meses pra gravar, da decisão até da a gente decisão gravar até o primeiro. é verdade, Cássia. E foram 6 meses que, quando assim, eu vi, eu falei, piscaram. putz, 6 meses, 12 programas. 12 programas. E 12 mulheres incríveis, assim. Eu acho que, numa palavra também muito difícil, mas acho que. Ai, poxa, eu vou ficar até reflexiva agora, gente. Mas eu acho que é essa sensação, assim, parece que faz tempo, mas não faz. E estar disposta a um novo desafio e o frio na barriga que a gente sentiu do primeiro, eu acho que foi o mesmo até o último. Por mais que Sim. o nervosismo diminuísse no caminho, até aqui o prédio, até o momento que a gente senta na bancada, porque a gente sabe também que as pessoas que estavam com a gente estavam bem mais nervosas, então a gente não podia aparentar. Nossa, gente, a palavra fugiu. Transparecer tanto nervosismo pra também não deixar esse convidado nervoso, mas sempre teve. E por mais que eu não estivesse sendo o último a gravar, também me deu. Então eu acho que, talvez, né, não é uma palavrinha só, mas acho que sair dessa zona de conforto e estar disposta a esse desafio foi uma boa prova, que deu certo, e eu acho que eu tirei 10. Tirou sim. Mai, acho que é isso, né? Eu agradeço você ter topado, surgido com a ideia, eu já tinha ideia, a gente ter se juntado, ter tido esse espaço por 6 meses, foi muito bom pra gente. E que você sabe que as portas estão abertas. Quero te entrevistar um dia. Olha você já só, foi no imagina. TPM, né? Eu fui. Você tava Na até falando dos rádio anos. Eu acho ainda. que tem 3 anos, que eu acho que foi em 2022 que eu fui. Foi na rádio, a gente tava quando na era rádio. na rádio, Mas você sabe que as portas estão abertas. Eu agradeço muito e vou ficar nervosa. não vou mentir. Eu também quero agradecer muito a todo o acolhimento, o aconchego dos meninos. Não foi uma decisão fácil, viu, gente? Sempre fica, né? Acho que os meus divertidamente, os diabinhos e os anjinhos ficam, né? O ego fala alto por um lado. Aí, assim, eu postei hoje até, né? Acho que o misto das sensações que ficam ali balizando entre razão e emoção, sempre tão ali, a água tá ali, sabe? E quanto mais velho a gente vai ficando, as decisões acho que mais complexas vão ficando e a gente vai tendo realmente que colocar na balança e às vezes por linhas muito tênues e coisas muito pequenas que a gente vai por um lado e não vai por outro. Sim. Então, eu só tenho a agradecer, dizer que eu tô orgulhosíssima, que eu tô felicíssima que vem uma segunda temporada aí, gente. E que eu espero, vou estar imensamente honrada com o convite. Estarei de olhos e ouvidos prontos. É isso, Certo? o que a gente falou não é sobre finais, mas sim sobre transformações, Com certeza. né? Que estão vindo, que estão acontecendo, faz parte da vida, né? Ciclos da vida. E a gente continua por aqui. É isso. Né? Se inscrevam, ativem as notificações, já segue a gente lá no Instagram também, TPM no ar. E que em breve a gente já começa a segunda temporada do estilo TPM. Os movimentos nas redes continuam, Os movimentos né? nas redes TPM, continuam. na loja, no nosso pessoal. Certo? É isso, gente. Um beijo e até o próximo. Beijos e até.